Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos, o meu nome é Felipe. Hoje eu tenho 38 anos de idade. Porém, a história que eu irei contar aconteceu há 15 anos atrás. Nessa época eu namorei por 5 anos uma menina que se chamava Manuela. Porém, uma semana antes do seu aniversário, no qual ela completaria 21 anos de idade, eu acabei descobrindo que ela estava me traindo. Eu fiquei com muita raiva mesmo, e queria me vingar dela de alguma forma. Eu achava que apenas terminar o namoro no dia do aniversário dela não seria o suficiente. Eu passei dias pensando em algo para fazer, porém, eu não tive nenhuma ideia. A festa de aniversário dela seria no sábado, porém, na sexta-feira, eu já havia desistido de me vingar, pois eu não tinha tido nenhuma ideia interessante. Foi quando eu estava no ônibus voltando para casa depois do meu trabalho. O caminho que o ônibus fazia passava em frente a um enorme cemitério. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de ir até o cemitério, pegar algumas flores e assim levar para ela, para dar de presente de aniversário. E foi exatamente isso que eu fiz. A festa de aniversário seria no dia seguinte na casa dos pais dela. Então, no sábado, logo pela manhã, eu entrei no cemitério e fiquei caminhando e observando vários túmulos. Por mais que eu caminhasse pelo cemitério, eu apenas encontrava flores em vasos ou então plantadas diretamente no túmulo. Eu caminhei em direção à parte mais afastada do cemitério, onde haviam túmulos mais antigos. Em meio a alguns túmulos e estátuas enormes, eu avistei um lindo arranjo de flores. Era um arranjo bem bonito e estava ali em cima de um daqueles túmulos com estátuas grandes e todo feito de mármore. Aproximei-me do arranjo, porém, haviam algumas pessoas no cemitério. Fiquei ali rodeando, indo de um lado para o outro, esperando que aquelas pessoas se afastassem. E não demorou muito. Alguns minutos se passaram e todos se distraíram. Rapidamente eu peguei o arranjo e saí correndo. Eu entrei no ônibus e fui para casa. Eu estava muito feliz, pois finalmente eu ia poder me vingar daquela sacana, aquela para não dizer outra coisa. Mais tarde, tomei banho, me arrumei e me preparei para a festa. Assim que a festa começou, eu cheguei com um buquê e entreguei para ela. Ela achou muito bonito e ficou ali agradecendo, me abraçando e mostrando para todo mundo. Eu fiquei só observando aquela falsidade comigo. Finalmente, quando a festa acabou, chamei ela num canto e falei para ela que não havia mais nada entre nós, pois eu sabia da sua traição e não queria mais saber dela na minha vida. Inclusive, também falei para ela que aquelas flores eu havia pegado no cemitério. Ela ficou em choque e começou a dizer que não sabia do que eu estava falando, pois ela nunca havia me traído. Na hora eu fiquei muito bravo com a situação e mandei ela ir para o inferno e fui para minha casa, falando para ela nunca mais me procurar. Cheguei em casa por volta da 1h da manhã, tomei um banho e fui direto para a cama. No dia seguinte, dormi até mais tarde, pois eu estava muito cansado. Como era um domingo, eu poderia aproveitar mais um pouco na cama. Eu acordei por volta das 11h da manhã, e assim que eu me levantei,
vi que havia uma florzinha idêntica à do buquê que eu dei para minha ex em cima da minha cama, ao lado do meu travesseiro. Eu estranhei aquela flor estar ali, porém achei que de alguma forma ela poderia ter caído antes que eu pudesse sair de casa para ir à festa na noite passada. Eu joguei a florzinha no lixo e segui o dia normalmente. A noite chegou e eu fui dormir. Quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu acordei e, ao abrir os meus olhos, deparei-me com a silhueta de uma mulher em pé ao lado da minha cama. Ela era magra e parecia estar usando um vestido longo. No susto, eu dei um grito tão alto e virei com tudo para o outro lado e caí da cama no chão, gritando enquanto ela caminhava em minha direção. Em questão de segundos, ela desapareceu na minha frente. Alguns minutos depois, os meus pais apareceram no quarto para saber o que havia acontecido. Eu ainda estava bastante assustado, porém disse a eles que eu tive apenas um pesadelo terrível, pois realmente acreditava que havia sido um pesadelo. Eu não acreditava em espíritos, porém lembrei-me na mesma hora do buquê de flores e fiquei o resto da madrugada pensando nisso, acreditando ser o meu subconsciente tentando empregar alguma peça. Afinal, sabe-se lá de quem eram aquelas flores. A noite passou e já era segunda-feira, dia de voltar ao trabalho. Nessa época, eu trabalhava em uma enorme loja de materiais de construção muito famosa. Logo pela manhã, eu saí para o trabalho como de costume. Naquele dia, uma das minhas funções era organizar as mercadorias que haviam acabado de chegar para o estoque. Como um dos rapazes que eu trabalhava no estoque havia faltado, eu ficaria lá em cima sozinho organizando tudo. Após o café, eu subi para o estoque e comecei a organizar as caixas e mercadorias que haviam chegado. De repente, vi o que parecia haver uma pessoa em pé lá nos fundos do estoque. No entanto, lá nos fundos, não estava bem iluminado. Eu não conseguia ver se realmente havia alguém ali. Eu olhei novamente, pois eu não conseguia reconhecer quem era. Imaginei que deveria ser a supervisora ou então a moça da limpeza, pois era o estoque e só era permitida a entrada de funcionários. Continuei com meu trabalho e quando me aproximei, eu pude ver a coisa mais assustadora que eu já presenciei em toda a minha vida. Era uma mulher em pé, ela estava ali, em minha frente. No entanto, os pés dela não tocavam no chão. Eu fiquei paralisado de tanto medo, eu não conseguia mexer um músculo sequer. Eu fiquei completamente travado olhando aquilo. De repente, ela se virou e veio em minha direção, flutuando cerca de uns 10 centímetros do chão. À medida em que ela se aproximava, eu ficava mais apavorado. Finalmente, quando eu consegui gritar, ela sumiu. Eu dei um grito tão alto que até os clientes da loja ouviram. Vários funcionários subiram correndo para saber o que estava acontecendo. Eu estava muito apavorado, mas eu não queria dizer a eles o que havia visto. Eu inventei uma história qualquer sobre as caixas que quase caíram em cima de mim e que eu me assustei com isso. No entanto, eu já havia entendido o que estava acontecendo comigo. Na verdade, eu precisava devolver o mais rápido possível aquelas flores para sua dona. Durante o almoço, liguei para minha ex e perguntei o que ela havia feito com as flores. Ela disse que as tinha jogado no lixo e que o caminhão já havia levado. Ao ouvir aquilo, eu fiquei perplexo, pois eu sabia que eu seria atormentado. Eu acabei tendo que contar toda a minha situação para ela. Eu falei que eu precisava das flores, pois havia um espírito que era o dono das flores, no qual eu achava que estava me atormentando. Ela me disse que eu deveria estar ficando louco, pois primeiro eu havia inventado uma traição, agora eu estava sendo perseguido por um espírito.
Disse que não dava mais para recuperar as flores e que o caminhão de lixo já havia passado ali já há um tempo. Assim que o meu turno acabou, eu corri para casa procurar aquela simples florzinha que eu havia jogado no lixo, pois eu precisava comprar um buquê igualzinho àquele, e eu não fazia ideia do nome daquela flor. Assim que eu cheguei em casa, eu fui correndo para o lixo, e graças a Deus ela estava lá. Fui a 3 floriculturas até que finalmente eu achei a bendita flor. Eu comprei logo um buquê enorme e fui até o cemitério. Ao chegar lá, fui direto ao túmulo onde havia pego as flores, e por mais incrível que pareça, o nome da garota também era Manuela. Ela havia o mesmo nome da minha ex. Eu coloquei as flores sobre o túmulo e me desculpei por tê-las pegado para usá-las como vingança. Fiquei alguns minutos por ali me desculpando por várias e várias vezes. Achei que uma só não seria o suficiente. Eu fui para casa e tudo parecia tranquilo. Eu estava com muito medo de ficar sozinho, porém eu havia mexido com o que não deveria. Então eu deveria enfrentar as consequências. No entanto, nada mais aconteceu desde o dia em que eu devolvi as flores. Nunca mais vi nada de sobrenatural e muito menos aquela mulher. Eu havia cometido um erro muito grande em roubar algo de uma pessoa que nem está mais entre nós para usá-la como vingança. Graças a Manuela, eu aprendi que devemos respeitar os mortos da mesma forma que devemos respeitar os vivos. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Henrique Ferreira, tenho 38 anos de idade e moro em São Bento do Sapucaí, um município do interior de São Paulo. Há muitos anos atrás, o meu avô foi testemunha de vários acontecimentos estranhos. Ele dizia serem coisas de outro mundo. Ele contava que viu essas coisas em estradas e casas antigas. Eu vou contar algumas dessas histórias, assim como ele me contou. Aqui era um lugar pequeno, como ainda é até nos dias de hoje, e as pessoas que aqui viviam, todo mundo conhecia. Então, quando acontecia algo diferente, todo mundo já sabia, pois a notícia se espalhava rápido, como um rastro de pólvora. Onde eu morava, todas as noites eu tinha que sair para dar comida aos cachorros, que ficavam em um terreno onde eu tinha um roçado pequeno. Eles ficavam por lá à noite só para latirem caso alguém tentasse invadir o local. Da minha casa até esse terreno era perto, mas eu tinha que entrar um pouco por uma estrada escura, pois nessa época não existia luz elétrica, imagina poste com lâmpada. Era um breu total. Mas eu só dava comida a eles depois que a minha esposa preparasse o jantar. Então, era sempre à noite mesmo. Certa vez, eu estava indo dar comida a eles, e no meio do caminho, eu escutei eles dando uns uivos e uns gemidos bem feios, coisa que eu nunca tinha visto eles fazerem, pois sempre foram muito valentes, e às vezes até comigo. Nunca os vi como naquela noite. Pensei logo que teria alguém no terreno, então eu não entrei pela porteira, eu dei a volta e passei pelo arame e vi que na frente dos cães que estavam acuados em um canto, havia alguém de baixa estatura que mais parecia ser uma criança de mais ou menos uns 6 anos de idade. Então eu já fiquei com o pé atrás, porque provavelmente eu estava vendo algo que não era desse mundo. Foi aí que eu escutei uma pancada, como uma corda batendo no chão, e os cachorros começaram a chorar de medo. Eu saí de onde estava escondido e corri para cima para proteger os meus bichos. Eu só senti algo queimando as minhas pernas. A dor foi tanta que eu caí no chão
e quando eu olhei, havia um vergão vermelho, como se eu tivesse levado uma chicotada com uma corda molhada. Então eu vi o que me pareceu ser um menino, que começou a rir e a pular no meio do escuro. Aquela coisa continuava batendo no chão com a corda. Quando eu me levantei, ele saiu pulando cercado e gargalhando para longe, e os meus cachorros passaram cercado do outro lado e correram em direção à minha casa. Quando eu voltei, eles estavam choramingando dentro de casa. A minha esposa viu como havia ficado as minhas pernas. Ela cuidou de mim, e onde eu havia levado a tal chicotada, a ferida virou uma casca que demorou dias para cicatrizar e até febre havia me dado. Mas até hoje, eu não sei o que era a coisa que estava açoitando os meus cães e que me deu essa pancada nas minhas pernas. Uma outra coisa sem explicação que me aconteceu foi na casa do meu irmão Alberto. Ele tinha uma casa dessas típicas do interior, baixa, pequena, mas confortável. E na parte de trás da casa havia uma área coberta que ele usava para fazer um trabalho de carpintaria. Ele passava a maior parte do tempo por lá e às vezes até dormia no local numa rede nas noites mais quentes. Em um certo domingo, eu fui até lá levar alguns peixes que eu havia pescado para fazer um caldo e assim passar o dia inteiro por lá com a minha esposa. As mulheres ficaram conversando na casa. O meu irmão e eu fizemos um fogo ao lado dessa área coberta para cozinhar os peixes no carvão. A conversa vai e conversa vem, e ele me contou que algumas noites atrás ele tinha escutado uma coisa estranha que passava voando por cima da casa. Eu até estranhei quando ele falou, então pedi que ele me explicasse melhor. E meu irmão tentou me contar sobre a tal coisa que ele havia visto. Você sabe que às vezes eu durmo por aqui. Então, algumas noites atrás, eu estava em casa quando passou algo rasgando por cima da minha casa. Eu me assustei muito, pois chegou a derrubar as telhas. Eu saí para ver o que era e não vi nada. Só a carreira de telhas fora do lugar e algumas quebradas. Quero deixar bem claro que não tinha nem perigo de ter sido algum vento, pois eu estava na janela naquela noite e fazia um calor de matar. O que passou e derrubou as telhas deveria ser algum tipo de pássaro ou até mesmo uma coruja, talvez. Bom, só não fazia ideia de como uma coruja poderia ter feito tudo aquilo. No dia seguinte, eu subi e arrumei o telhado, mas fiquei atento ao que poderia acontecer. Então, eu arrumei a minha rede aqui na área coberta e fiquei deitado olhando para a direção de casa para ver se eu via alguma coisa. Quando bateu às 6 horas da tarde, eu fui jantar e em seguida eu voltei para cá. E quando foi lá para as 10 horas da noite, eu ouvi algo como se tivesse caído em cima do telhado onde eu estava debaixo. Eu me levantei com um pulo e corri para ver o que era. Foi aí que eu vi aquele vulto pulando do telhado para a árvore que tem ali. Se você olhar do telhado para a árvore, deve ter mais ou menos uns 10 metros. Agora me diz, como que uma coisa pode pular tão longe assim? O que eu vi tinha quase o meu tamanho. Eu não posso dizer como era por causa do escuro, mas era um vulto bem grande e parecia ter asas. Com medo eu corri para casa e de lá fiquei vendo a coisa se balançar nos galhos lá de cima. Mas o que era? Só Deus sabe. Assim que amanheceu, eu fui ver e tinha umas telhas quebradas e tive que trocá-las. Dei uma olhada também na árvore que eu tinha visto a coisa se balançar. E tinha vários galhos quebrados e pendurados lá em cima, e no chão também. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, que bicho é esse que tem o meu tamanho e tem asas para voar? Me explica. Não tem explicação. Se não é o próprio demônio, existem seres aqui na Terra que a gente não sabe o que é.
Fala pra mim. Eu só sei que não era uma pessoa. Deve ser mais uma dessas coisas que existem e vivem escondidas de dia e saem durante a noite quando ninguém pode vê-las. Só pode ser isso, não tem explicação. Uma outra coisa bem sinistra que aconteceu foi quando a minha esposa teve o nosso primeiro filho. Aqui não tinha energia à noite e usávamos velas ou lamparinas para termos algum tipo de luz. Por isso dormíamos bem cedo e acordávamos cedo também. Certo dia, em uma madrugada ainda escura, eu acendi o fogo e fiz um café. Então, eu abri a porta e sentei para tomar em frente à minha casa. Estava frio e tinha um vento gelado que soprava enquanto eu me esquentava com o café e olhava as árvores balançando. Foi quando, de repente, eu fui surpreendido por um grito rasgado que vinha da estrada mais à frente. Eu me levantei e fui até a estrada para dar uma olhada, pois eu estava muito curioso. Foi então que eu vi se arrastando pelo chão algo como se fosse uma mortalha que estava suja e rasgada. Aquela coisa estava gemendo, indo de um lado para o outro da estrada. Ao ver aquilo, eu corri desesperadamente de volta para casa e me tranquei. Então, eu abri a janela só um pouquinho para dar uma olhada. Eu estava muito assustado. Foi quando eu vi aquela mortalha que agora estava de pé, passando em frente à minha casa e soltando aqueles gritos tenebrosos. A minha mulher acordou e me perguntou o que era. Mas, para dizer a verdade, eu não falei o que era, como também eu nunca havia falado para ela o que realmente eu havia visto, até porque nem eu sabia o que poderia ser realmente. E se vocês me perguntarem o que eram essas coisas que eu vi e ouvi falar, a resposta vai ser sempre simples e sempre será a mesma. Só Deus sabe o que é.